Obedecer, ter fé e obediência é o caminho para a vitória. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito conhecida, que é narrada nos evangelhos, especialmente no evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 21 a 28. Aqui conta a história de uma mulher que tinha uma filha endemoniada, possuída por espíritos malignos. Olha o que a narrativa bíblica diz. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorra-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Muito bem, nós temos algumas coisas a aprender com esta mulher. Ela era uma mulher cirofenícia. Seria hoje uma mulher do Líbano, libanesa, o atual Líbano. E ela vivia em constante angústia por ver a sua filha sofrendo por causa de um demônio e sem poder fazer nada para ajudá-la. Sempre que eu leio essa história, eu fico imaginando o tamanho da angústia desta mãe. Porque quando nossos filhos têm uma doença física, a gente leva no médico, a gente procura recursos. Mas aqui não era uma doença, era uma possessão maligna. A própria mãe, ela tem consciência disso. A minha filha está endemoniada. Ela reconhece, ela sabe do problema que tem em casa. É bem provável que essa mulher se perguntasse: o que fazer? Como eu vou me livrar disso? Como eu vou conseguir a cura, a libertação para minha filha? Onde eu vou buscar ajuda? Não é caso de medicina. Onde eu vou buscar ajuda? Como encontrar ajuda? Em quem? E a Bíblia vai nos dizer que, quando essa mulher está vivendo esse dilema, um problema que aos olhos dela estava muito difícil de ser solucionado, porque ela não sabia onde buscar ajuda. E aí nós vamos ver que Jesus chega à cidade daquela mulher. E era uma cidade pagã, era uma região onde o Deus que era adorado ali era o Deus Baal, o povo adorava Baal. Só que Jesus chegou, mas antes de Jesus chegar, já havia chegado a notícia sobre ele, que ele era o Nazareno, que expulsava demônios, que curava enfermidades. Ela ouvira falar de Jesus, ela ouvira falar da bondade de Jesus, dos milagres de Jesus. Talvez o coração daquela mulher tenha dado um salto de alegria. A esperança raiou na mente dela. Quem sabe, se ele faz tanto milagre, se ele cura, se ele liberta, quem sabe ele irá curar a minha filha. Ele tem poder para libertar a minha filha. E ela acredita. E isso é uma das coisas que nós devemos ter fé. Ela acredita que Jesus pode ser a solução para o problema dela. Que Jesus pode trazer a solução para o problema na vida da filha dela. Ele pode mudar a situação que ela e a filha estavam vivendo. Naquele instante, eu creio que o coração daquela mulher enche de fé e de esperança. Jesus está chegando na sua cidade. Aquela notícia são boas novas ao coração dela. E ela toma uma decisão. E eu quero parar aqui para te trazer uma reflexão. Não adianta eu saber que Jesus cura. Não adianta eu saber que Jesus salva.
Não adianta eu saber que Jesus liberta, que Jesus é a solução, se eu não tomar a decisão de ir até Ele. A informação só não transforma. O que a informação pode fazer é trazer fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Deus. Mas a atitude, a decisão tem que ser nossa. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher toma uma decisão, que aquela mulher levanta e vai procurar Jesus. Ela vai andar pela cidade para saber por onde Jesus passaria, onde seria possível encontrá-lo. Esqueceu das dificuldades, esqueceu que a filha estava possessa. Ela não olhou para as adversidades, ela não olhou para os impedimentos, ela não olhou por aquilo que poderia impedir. Ela sabia que Jesus poderia trazer a solução e ela pelo menos ia fazer a parte dela, ir em busca dessa solução. Ela precisava daquele milagre. Só Jesus poderia fazer aquele milagre por ela. Portanto, ela foi atrás. E outra coisa que me chama a atenção, aquela mulher não foi em cima da sua arrogância, em cima da sua prepotência, em cima do seu eu. Ela foi disposta a humilhar, ela foi disposta a fazer o que era possível, o que dependesse dela, para que Jesus se compadecesse de sua filha. A Bíblia vai nos dizer que ela chega diante de Jesus Cristo e ela se prostra aos pés dele e o adora. Lembra que eu disse que a cidade dela era uma cidade onde se adorava Baal? A religiosidade dela era em outro Deus. Portanto, mas, no entanto, a Bíblia vai nos dizer que ela chega diante de Jesus, prostra aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. Ela adora Jesus, ela reconhece. É como se ela dissesse: eu tomo posse de tudo aquilo que eu ouvi falar que o Senhor é. Eu acredito, eu creio. E se o Senhor é tudo aquilo que falam que o Senhor é, me resta te adorar, porque o Senhor é digno de adoração. E ela adora Jesus. Depois de adorar a Jesus, a Bíblia diz que ela pede com delicadeza a respeito do que estava acontecendo com a sua filha. Ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu acho muito interessante que ela usa uma expressão aqui no versículo de 23. No versículo 22, ela diz assim: e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Se ela sabia que ele era o filho de Davi, ela era uma mulher que, ao ouvir falar de Jesus, ela procurou conhecer melhor quem era ele. E ela descobriu que havia promessas da vinda de um herdeiro do trono de Davi. Havia uma promessa bíblica, havia uma promessa nos profetas, de que viria um que sentaria no reino, no trono de Davi, seria descendente de Davi e seria o abençoador, o salvador da humanidade. Ela reconhece isso em Jesus. Ela diz: Jesus, Senhor, filho de Davi. Outra coisa que me chama a atenção: primeiro, ela sabia quem era Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e acreditou. E pesquisou, ela foi além. Ela se informou, ele era o descendente de Davi, prometido nos profetas. A outra coisa que me chama a atenção aqui, é que ela chega para ele e diz: tem misericórdia de mim. Ela assumiu para si o problema da filha. Ela assumiu como sendo nela mesma. Isso chama misericórdia, é sentir a dor do outro. E ela pede que Jesus tenha misericórdia dela. Ela diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Por que Jesus precisava ter misericórdia dela? Ela diz: porque a minha filha está. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção: nem tudo que está é. Essa mulher não disse: a minha filha é endemoniada, a minha filha é possessa de demônios. Ela não disse isso. Ela reconheceu que era algo que poderia ser passageiro.
A minha filha não é endemoniada, ela está. Estar é algo passageiro. É algo permanente. Ser é permanente. Estar é passageiro. E ela diz, a minha filha está endemoniada. E eu quero abrir um parênteses e dizer, o seu casamento está com problema. O seu filho está nas drogas. O seu filho está na cadeia. Seu filho não é. O seu casamento não vai ser destruído. Ele pode estar passando por uma crise. Essa mulher diz, tem misericórdia de mim, porque na minha família tem. Ela não diz tem, ela diz a minha família está. Tem alguém na minha família que está endemoniada. Vocês estão entendendo a diferença? Essa mulher tinha consciência do problema da família. Mas ela tinha consciência também que aquilo não poderia permanecer ali. Tinha que ser algo passageiro. Tinha que ser um estado passageiro e não um estado permanente. Então nós vamos aprender com essa mulher que ela clama a Jesus consciente do seu problema. Ela clama a Ele, conta o que está acontecendo. Ela clama a Jesus e recebe como resposta um silêncio. Eu quero dizer, Jesus deu 3 respostas para essa mulher. Isso significa que quando eu e você clamamos a Ele, nós podemos ter também algumas dessas respostas. A primeira resposta de Jesus foi o silêncio. Ela clamou a Ele e Ele ficou calado. Ele ficou em silêncio. Ele não falou nada. Ele não respondeu nada. Eu quero te dizer que o silêncio não significa que Deus não nos está ouvindo. O silêncio de Deus não significa que Ele não se importa conosco. O silêncio de Deus não significa que Ele não vai nos atender. O silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando, que Ele está agindo, que Ele está tomando uma percepção maior de como resolver aquele problema para alcançar o propósito escolhido. Então ela clama a Jesus e recebe como resposta o silêncio. E essa mulher nos dá uma lição de vida. Ela não desanima, ela continua a pedir. É espantoso que depois dela pedir o silêncio de Jesus, aí ela continua a pedir e espantosamente, a segunda resposta de Jesus foi um não. Ela pede, Jesus diz, não posso, não vou. Qualquer um de nós talvez ficaríamos muito magoados com Jesus, porque quando oramos, nós queremos receber a resposta que desejamos receber. Esquecemos que Deus é soberano para escolher o que quer nos dar. Nós fazemos um pedido achando que estamos dando uma ordem, achando que vai responder na hora e do jeito que nós queremos. Mas nós não damos ordens para Deus. Nós fazemos pedido e Ele é soberano para dar a resposta que Ele quiser. Primeiro Ele respondeu a essa mulher com um silêncio. Depois Ele respondeu com um não. Mas a Bíblia vai nos mostrar que a mulher não desanimou com o silêncio. A mulher não desanimou com o não. Ela não se deixa bater pela decepção. Quem sabia o que precisava era ela. E ela sabia que Jesus tinha poder para mudar a história. E ela queria muito que a história da filha dela fosse mudada. Que a história dela fosse mudada. Tinha muitas pessoas em volta de Jesus, inclusive os seus discípulos. Mas ela não se deixou abater pela vergonha. Ela não ficou se achando ofendida, porque a resposta foi não. Ela não deixou que o orgulho invadisse a esperança, a confiança e a fé. Ela se humilhou. A Bíblia vai nos dizer que depois do silêncio, depois do não, aquela mulher se humilha. Não era momento para sentimentalismo. Ela precisava da libertação de sua filha. Ela faria coisas muito mais difíceis para obter essa libertação. Quanto mais se humilhar aos pés de Jesus. Se Ele tinha poder para mudar a história dela, ela não se desanima. Precisava muito daquela ajuda e Jesus podia dar a ajuda para ela. Então ela continuou pedindo, ela continuou implorando. Jesus continua respondendo não. E agora parece que é um não mais forte, mais doído. Ele diz, não é bom
pegar o pão dos filhos, e aqui quando ele fala filhos, ele estava falando do povo de Israel. Não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Cachorrinhos aqui é figurativo dos gentios, de quem não pertencia a Israel. E ela tenta novamente, se humilha e diz, e eu sou apaixonado na resposta dela. Ela diz, sim, Senhor, o Senhor tem razão. Ninguém deve pegar a comida dos filhos e dar para quem não é filho. Mas tem a sobra, tem o que cai da mesa. Eu não estou te pedindo a comida do filho, eu estou pedindo uma faísquinha, uma sobrazinha. Ela diz, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que caem do seu dono. E aqui ela se coloca como pertencendo a Jesus. Lá em cima ela mostrou que sabia quem ele era. Agora ela se coloca como propriedade dele. Ela diz, mas os cachorrinhos comem da mesa do seu dono. Ela está dizendo, Jesus, eu não sou mais cachorrinho, eu pertenço à família agora. A família de Deus, eu sou tua também. Ela chama Jesus de Senhor. Ela reconhece ele como seu Senhor, como seu dono. E o pai não nega nada para o seu filho. O Senhor não pode negar comida para o seu servo. Agora Jesus responde sim. E eu acho linda que Jesus diz para ela, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. E quando ela chega em casa, o demônio já havia saído da filha, conforme Jesus dissera. Ela acreditou na palavra de Jesus. Quantas pessoas querem que a gente vai, impõe as mãos, unge com óleo. Tudo bem, isso é correto, isso é bíblico. Mas essa mulher, a fé dela era tão grande que bastou a palavra. Bastou Jesus dizer, ela acreditou, não houve nenhum toque físico. Jesus não foi lá na casa conhecer a filha dela. Ele não impôs as mãos, ele não cuspiu no chão e fez um lodozinho para passar, como fez com aquele cego. Ele não invocou fogo caído do céu, não teve nenhum ato de expelir demônios, nenhum confronto, apenas algumas palavras proferidas à distância, mas que foram proferidas pelo próprio Deus, e aquela mãe reconheceu isso. As palavras de Jesus ofereceram paz, ofereceram conforto, ofereceram tranquilidade àquela mãe. E ao mesmo tempo, ofereceu libertação para a filha. Ela saiu de debaixo daquele controle abominável do demônio. Deixou de ser possessa. Encerrando, porque meu tempo está acabando. Tiramos daqui pelo menos 3 lições com essa história. A primeira delas, devemos ter fé em Deus para pedir corajosamente. E se a resposta for silêncio, continua pedindo. Se for não, continua pedindo. Peça uma vez, mais uma vez. O próprio Jesus diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Ele nos manda ser insistente no pedido. Pedir mais uma vez e mais outra vez. Nós é que sabemos daquilo que necessitamos, então insistamos. Mesmo quando em volta de nós as pessoas dizem, pare. Os discípulos disseram, despache ela, manda ela embora. Mas ela não deu ouvido à multidão, não deu ouvido aos discípulos, ela deu ouvido à sua necessidade, ela queria a filha liberta, e ela continuou pedindo. Então a primeira lição, fé para pedir insistentemente, corajosamente, até receber a bênção. Segundo, devemos crer que Jesus pode nos ajudar, pode mudar a nossa história, a despeito das circunstâncias, que Ele tem poder para mudar. A despeito das respostas que Ele nos dá, é um processo que vai culminar na vitória, porque Jesus sempre nos dá a vitória. Em terceiro lugar, devemos ter fé para confiar no poder e na eficácia da palavra de Deus, mesmo antes de ver os resultados. A mulher acreditou que a filha estava liberta, mesmo antes de vê-la. Bastou Jesus falar e ela teve paz na alma e a certeza da vitória. Precisamos, como esta mulher, depositar a nossa fé diante de Deus, com coragem, com confiança, obedecendo a sua palavra e sabendo que Deus é um Pai amoroso, que Ele, quando o filho pede pão, Ele dá pão, Ele não dá pedra. Quando o filho pede carne, Ele dá carne, Ele não dá gafanhoto. É um Deus que sabe cuidar dos seus filhos e Ele é seu Pai, Ele cuida de você.
Ele ama a sua família. Ele quer abençoar a sua família. Aqui o caso era de possessão maligna. Na sua casa pode ser enfermidade, pode ser problema no casamento, pode ser problema nas finanças. Clame a Jesus como esta mulher clamou e saiba que Ele vai te dar vitória. Mesmo que venha acompanhada de um silêncio, mesmo que venha acompanhada de um não, mas se você continuar nos pés de Jesus, Ele vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, Anderson Guedes, obrigado, Ana Limiro, Elba Aires, Vanusa Vilela, Antônio Bueno, meu amor, Luzia Pereira Alves, Weber Cardoso, todos vocês, não dá tempo de eu ler todos, Geraldo Elias, que está aí todos os dias, né? Que Deus abençoe vocês, um abraço no coração de todos. Compartilhe esta mensagem para abençoar outros.